A Comissão Europeia considerou a injeção de dinheiro na TAP um bom investimento público? Não. Essa é mais uma das falácias que, de tanto dizer, quase se torna verdade. A Comissão Europeia não emitiu uma decisão no sentido de validar como bom investimento a injeção de mais 3 mil milhões de euros pelo Estado português na TAP. O ónus é exclusivamente do Governo. A principal preocupação da Comissão Europeia perante uma intervenção estatal avultada como esta é zelar pelo ambiente concorrencial, para evitar um forte desequilíbrio face à concorrência e um claro benefício de um dos players, neste caso a TAP. Por este motivo, a Comissão Europeia, através da Direção-Geral da Concorrência, exigiu que a TAP cedesse 18 slots no aeroporto de Lisboa e alienasse alguns dos seus ativos. Existe, no entanto, uma expectativa por parte da Comissão Europeia que, perante o plano de reestruturação em curso, a empresa se pode eventualmente tornar viável. Se não houvesse toda essa crença, mesmo que remota, dificilmente o plano seria aprovado por Bruxelas. Mas nem esta viabilidade é garantida e muito menos a Comissão Europeia se pronuncia se o apoio financeiro do Estado terá retorno. Ou seja, se é ou não um bom investimento, se terá ou não retorno suficiente para compensar esse apoio financeiro, essa é uma responsabilidade exclusiva do Governo português e sobre a qual a Comissão Europeia não se pronunciou nem tem que se pronunciar. Referiu numa entrevista recente que injetar na TAP o equivalente a 800 euros por português trabalhador era uma decisão imoral perante os contribuintes e restantes empresas. Porquê? Sim, e repito, infelizmente. Vejamos, perante os contribuintes é imoral sabendo que vivemos num país pobre, num contexto europeu, estagnado, com baixos salários. As carências são inúmeras em várias áreas. A injeção de capital na TAP é mais do que o orçamento anual para a ciência, tecnologia e ensino superior. Corresponde a 12 anos do orçamento da cultura, ainda mais num contexto em que este setor foi tão afetado. Vale também a pena relembrar que na saúde, durante a pandemia, fomos o segundo país da OCDE em que uma percentagem maior de pessoas afirmou que não viu as suas necessidades de saúde satisfeitas. E olhemos para a educação. Mesmo sabendo do impacto que o fecho das escolas e a telescola teve nos alunos, no seu atraso educacional e no aumento das desigualdades, o Estado investirá no plano de recuperação de aprendizagens dos nossos jovens pouco mais de 1/10 do valor injetado na TAP. E do ponto de vista das restantes empresas, é igualmente imoral. A OCDE divulgou em junho um relatório onde assinalava que 80% das pequenas e médias empresas em Portugal não receberam um único cêntimo de apoio durante a pandemia. Foi o segundo país da OCDE com mais PMEs sem apoios. Além disso, o valor já injetado na TAP é mais de 60% da receita total de IRC em 2020 e pode chegar a 80%. Ou seja, o esforço de quase todas as empresas portuguesas no ano difícil de 2020, que representam cerca de 5 milhões de trabalhadores, vai direto para uma só empresa. Importa ainda relembrar que o Estado pagou cerca de 1,2 mil milhões de euros como apoio às empresas no regime de layoff simplificado durante a pandemia. Este apoio beneficiou milhares de empresas, mas é apenas 1/3 daquilo que a TAP irá receber. Imoral, desproporcional e uma afronta aos contribuintes e às restantes empresas. A posição defendida no livro não será apenas ideológica? Não. Ideológica é a decisão do Governo que coloca para o segundo plano os portugueses para cumprir uma opção ideológica que consiste em salvar a TAP a qualquer custo. O livro analisa números, analisa factos e, através destes, desmonta um por um todos os argumentos utilizados pelo Governo para justificar a injeção de capital na TAP. Qualquer investimento pressupõe a avaliação de custo-benefício, bem como a avaliação de alternativas, ou seja, será melhor colocar mais de 3 mil milhões de euros na TAP ou aplicá-lo de outra forma na economia ou na sociedade. O dinheiro do Estado, o nosso, é finito. Importa não esquecer, independentemente do posicionamento ideológico de cada um de nós, haverá certamente muitas formas melhores e com um retorno maior de aplicar este dinheiro. No SNS, na educação, nos setores mais afetados pela pandemia, no alívio fiscal, etc, etc, etc. Por que razão a situação da TAP é diferente de outras companhias aéreas europeias que também foram ajudadas durante a pandemia? A maioria das companhias aéreas europeias receberam auxílio financeiro dos respectivos Estados, e isso é um facto. Num contexto adverso de profunda crise sanitária, onde foram tomadas medidas de restrição pelos governos,
às quais as companhias aéreas foram alheias, os governos necessitaram de intervir para evitar o colapso financeiro deste setor. No entanto, devemos distinguir o que são problemas conjunturais, como no caso da maioria destas companhias aéreas, de problemas estruturais, como é o caso da TAP, cuja insustentabilidade financeira já existia muito antes da pandemia. Veja-se, por exemplo, o lucro operacional das companhias, ou seja, o lucro antes de pagarem juros e impostos. A Ryanair, nos últimos 5 anos pré-pandemia, teve um lucro operacional de 20%. A Lufthansa teve 8%. A Iberia alcançou 7% e a média na Europa foi de 6%. A TAP, por outro lado, teve um lucro operacional de apenas 0,2%. A TAP tinha mais de 1.000 milhões de euros de dívida em 2019, antes da pandemia. Mesmo no período de maior crescimento do turismo no país, a TAP obteve lucro apenas num ano, nos últimos 10. Mesmo que a TAP alcançasse nos próximos anos o melhor resultado dos últimos 5, que foi o tal ano atípico de lucro em 2017, demoraria 36 anos para, teoricamente, conseguir pagar este suposto empréstimo dos portugueses. A Lufthansa, apesar de ter recebido quase 4.000 milhões de euros, precisou de apenas alguns meses para devolver o dinheiro ao Estado. A KPLM, outro exemplo, precisaria de apenas 3 anos para cobrir o empréstimo de 3,4 mil milhões de euros do Estado holandês. Por outro lado, existe uma desproporção total face à dimensão de cada país. Este apoio à TAP representa cerca de 4% da despesa pública portuguesa. Compara com apenas 1% do Estado holandês no apoio à KPLM ou 0,6% do Estado francês no auxílio à Air France, ou 0,1% no caso espanhol no apoio à Iberia. Em suma, o auxílio financeiro que estamos a dar à TAP não é um empréstimo, nem um auxílio temporário, é um donativo a fundo perdido. Apesar dos argumentos económicos, não deve um país como Portugal salvaguardar a sua soberania e a ligação às comunidades, preservando a sua companhia aérea pública? Bem, sei que o Primeiro-Ministro referiu em 2015 que é tão fundamental termos a TAP como foi fundamental termos as caravelas portuguesas que fizeram os descobrimentos. Bem, mas deixemos de argumentos emocionais e demagógicos. Atualmente, poucos países europeus ainda têm companhias aéreas de bandeira públicas. E na Europa Ocidental ainda é menos comum. Aliás, é curioso que, mesmo olhando para as companhias aéreas de bandeira privadas na Europa, a maioria destas tem capitais maioritariamente estrangeiros. E não creio que estes países, quase todos muito mais desenvolvidos e ricos do que Portugal, tenham perdido a sua soberania. A soberania destes países e de Portugal não depende hoje de terem ou não uma companhia aérea. Quanto à ligação às comunidades e às supostas rotas estratégicas, olhemos uma vez mais para os números. Das 20 principais rotas desde Lisboa, a TAP não tem exclusividade em nenhuma. Se olharmos para todas as rotas, a TAP só tem exclusividade em 12% de rotas que ligam a Lisboa. Nas restantes, já existem alternativas no mercado e, como sabemos, a maioria destas até são mais baratas. Mas olhemos apenas para estes 12%. Destes 12%, mesmo que a TAP no limite deixasse de existir, uma parte destas rotas, se forem rentáveis, seriam provavelmente satisfeitas por outras companhias aéreas. Haverá ainda outras rotas que não serão comercialmente atrativas, mas uma parte destas possivelmente nem tem qualquer tipo de interesse estratégico para o país. E agora chegamos às rotas que interessam, que será apenas uma percentagem inferior a estes 12%. São as rotas que não são comercialmente rentáveis, mas que eventualmente podemos considerar imprescindíveis manter por uma questão de interesse estratégico, de modo a preservar a ligação às nossas comunidades. Para essas rotas, e apenas para essas rotas, a solução é simples. Subsidia-se apenas essas ligações aéreas, contratualiza-se com privados, tal como já se faz para algumas ligações com as ilhas. Não precisamos, por isso, subsidiar uma empresa inteira com um custo enorme para os contribuintes para justificar apenas a manutenção de meia dúzia de rotas estratégicas que seriam bem mais baratas.